Olá, tudo bem? Em meio a tantos recursos tecnológicos, os slides têm se destacado como uma das primeiras opções na produção de conteúdo didático digital. É raro assistir a uma aula ou uma palestra onde ele não esteja ali, todo onipotente e onipresente. Mas será que seu uso tem sido efetivo? Pare e pense. Você, como aluno, como você prefere aprender? Com esse estímulo visual ou sem? E como professor, como tem sido a sua preparação de slides? Você cria roteiros para eles? Você também se preocupa com a identidade visual? Ou simplesmente copia e cola as informações desejadas no PowerPoint? Nesse minicurso, pretendo discutir os benefícios e as desvantagens do uso de slides na prática pedagógica e, ao mesmo tempo, propor que você aprenda sobre produção de roteiros e criação de identidade visual, para assim começarmos a iniciar uma cultura maker nos nossos cursos também. Por isso, a ideia é que você abra o seu Google Slides e, ao mesmo tempo que você vá assistindo às aulas, você vá fazendo. Escolhi essa opção metodológica porque acredito que precisamos avançar em metodologias ativas, onde o aluno é um ser atuante em busca de sua autonomia no processo de aprender. Além da ação, é preciso pensar em práticas colaborativas e, por isso, optei em usar o Google Slides como um ponto de partida para que você aprenda fazendo. O Google Apresentações é um aplicativo da Google para criação e edição de apresentações. Isso significa que você pode acessar este aplicativo em qualquer hora, em qualquer lugar, desde que você esteja conectado à internet. Além disso, esse aplicativo tem a grande vantagem de que as apresentações podem ser compartilhadas sempre com acesso à sua versão mais recente. Também é multiplataforma, ou seja, você acessa de qualquer dispositivo. Com tantas opções que a internet nos oferece para aprender, ou até mesmo devido à sobrecarga de trabalho, você pode não ter tempo de voltar a esse curso novamente. Por isso, sugiro que você pause o vídeo e vá fazendo as atividades propostas. Para que você aprenda e faça junto, você pode assistir a aula em um celular, por exemplo, e realizar as atividades em um computador. Ou então, você pode deixar uma guia aberta com o vídeo desse curso rodando e abrir uma nova guia e ir fazendo as atividades propostas. Você tem autonomia para pausar e voltar quando você quiser para assistir e compreender assim o que eu estou falando, ok? Antes de começarmos a iniciar a produção desses slides, uma etapa muito importante é o plano de produção. E como eu gostaria que ao final desse minicurso você saísse daqui com os slides prontos, a gente precisa falar sobre isso. Então eu gostaria que você selecionasse um tema que você domina, um tema que você goste, para que você faça os seus slides. Eu vou estar mostrando como fazer isso no Google Slides através das técnicas corretas, mas seria muito interessante que você fizesse a partir de um tema que você domina, que você conhece. Eu fiz essa pergunta aqui, o conteúdo irá agregar valor, porque ela precisa sempre estar na nossa cabeça. É um grande desafio, principalmente se você é um professor da educação básica e tem ali, por exemplo, que trabalhar a equação de segundo grau com jovens que estão com os hormônios à flor da pele e eles querem saber de outras coisinhas em vez da bendita matemática. Então, realmente, isso é um desafio. Mas aí, a gente precisa também pensar, além do seu tema, quais habilidades que você quer desenvolver na sua apresentação, tá?
a partir de sua apresentação. Você pensa se o tema é pertinente e o que você quer desenvolver a partir dos seus slides. Bem, depois de definido o tema e os objetivos, é hora de você pensar no seu roteiro. O maior desafio atual é prender a atenção das pessoas. Nós estamos disputando a atenção o tempo inteiro com as pessoas. Eu aposto que nesse momento você já deve ter conferido as mensagens no WhatsApp em seu celular pelo menos uma vez, porque são muitos estímulos o tempo inteiro, principalmente no ensino virtual. Porque quando nós estamos juntos na mesma sala, ainda é fácil manter mais a atenção das pessoas, porque todo mundo está focado ali e sabe que o lugar proporciona essa atenção. No ensino online já fica um pouco mais complicado, né? É o WhatsApp, são redes sociais, às vezes é filho, outras tarefas que demandam a atenção. Então, construir um roteiro nos ajuda a transmitir a nossa mensagem com clareza e objetividade. Então, o que é um roteiro? É você pensar na estrutura da sua apresentação, com começo, meio e fim, tá? Então, sempre divida essa apresentação nessas 3 partes. O roteiro vai ajudar, porque ele vai permitir que você mantenha o interesse e a atenção do aluno. Depois de engatilhar o interesse, você precisa manter e, ao mesmo tempo, ajudar a fazer com que a sua mensagem seja compreendida. Existem muitas técnicas para criar roteiros. Aqui vou falar de apenas 3 delas. Como eu disse anteriormente, você pode produzir um texto com começo, meio e fim. É claro que você já sabe que no começo você apresenta o assunto. Mas no desenvolvimento, você precisa se preocupar um pouco mais com ele. Porque ele é responsável por 90% do tempo que você vai gastar na sua apresentação. E ele precisa responder a essas perguntas. E eu sugiro que você desenvolva uma história respondendo a essas perguntas. Quem, o que, quando, onde, quando, como, quanto, por quê, para quê. Porque se você tem dificuldade para escrever e você pensa numa história respondendo a essas perguntas, isso facilita bastante. E no final, você conclui retomando os principais conceitos abordados durante a sua apresentação. E no caso de aula, é na conclusão que você vai apresentar materiais complementares e sugerir atividades práticas. E também existe a técnica do storyboard. É como uma história em quadrinhos. Veja aí na tua tela um storyboard que eu fiz há muito tempo sobre uma apresentação de slides. E veja que eu fui bem detalhista. Eu coloquei o layout do slide, o tipo de texto, o tamanho da fonte, o tipo de imagem. Então, esse tipo de roteiro ajuda bastante a você ter uma ideia de como vai ser a sua apresentação inteira, tá? Então, se você gosta de desenhar, é uma boa opção você fazer como se fosse tirinhas e cada quadrinho corresponde a um slide. Mas se você não gosta de escrever, não tem facilidade para desenhar, assim como eu, você pode fazer o roteiro do tipo Dália, que nada mais é do que você fazer uma lista onde você vai expor os principais tópicos durante a sua aula, tá? Eu uso muito esse, tá? Então, eu já passei, na verdade, pelos 3 tipos de roteiros. E depende muito do seu domínio no que se refere à ferramenta utilizada e também do conteúdo, tá? Então, se é um conteúdo que você domina bastante, se você trabalha com isso há muito tempo, o Dália é excelente. O storyboard é para quem gosta de desenhar e para quem é muito detalhista, você consegue colocar ali tudo que vai em cada slide. E já o roteiro do tipo texto direto, você tem uma noção de realmente o que você vai apresentar, tá? E é muito importante, não importa qual você escolha, mas é importante que você faça, porque a partir do momento que você tem um roteiro
pronto, você consegue fazer a depuração dele. E para você fazer a depuração, você tem algumas estratégias, que é o que eu vou falar agora. Roteiro feito, você pode, depois de pronto, antes de ir já colocar a mão na massa, que é o nosso próximo tópico, você pode dar uma olhadinha se durante a sua fala você conseguiu colocar-se no lugar do outro. Os alunos passam por situações, né, muito distintas, e é muito importante você se colocar no lugar da sua turma, até mesmo para você criar uma conexão emocional com eles através do seu discurso e da sua imagem, tá? Não é só através da imagem, sua fala também precisa ser empática. Bem, o foco, você precisa fugir da irrelevância, porque você precisa valorizar o tempo do seu público e o seu também. Para isso, você precisa ter objetividade e eliminar dados redundantes, porque às vezes a gente fica querendo falar da cor da camisa do Dom Pedro I quando ele proclamou a independência. Estou exagerando um exemplo aí, mas a gente que é professora, a gente gosta dos detalhes, né? E às vezes a gente fica falando de coisas que muitas vezes é desnecessário para o aluno naquele momento. Então a apresentação precisa ser objetiva. Mas ao mesmo tempo, você precisa ter um equilíbrio aqui. Você não pode ficar falando, focando em dados desnecessários, mas também você não pode descuidar de dados importantes. Mas para isso você precisa conhecer o seu público e saber qual é o entendimento que ele tem a respeito do assunto. Uma outra coisa muito importante é que nós também temos tendência de querer fazer coisas muito detalhadas, então a gente precisa tomar cuidado e repartir os dados em aulas diversas. Você precisa sempre voltar qual é o seu objetivo, que é o que eu falei anteriormente. Naquela aula, você quer desenvolver qual tipo de habilidade. Então, você foca no objetivo para fazer a sua apresentação. Ah, mas isso é importante? Então, você vai deixar esses outros detalhes importantes para os materiais complementares ao final da aula. Lembre-se que clareza e foco aqui são palavras-chave. Uma outra técnica interessante é você usar dados para sustentar o seu discurso. Mas ao mesmo tempo que você vai usar esses dados, é interessante você utilizar comparações. No slide anterior tinha um exemplo lá onde dizia que 97% da população acessava a internet através do celular. Mas pode ser que o seu público não tenha noção do que é porcentagem. Um exemplo bobo, mas pode ser. Para deixar esse dado mais palpável, mais perto da realidade do seu público, você pode comparar. Você pode dizer que isso significa que em 100 pessoas, 97 usam o celular para acessar a internet. Primeiro você expõe o dado e em seguida você transforma esse dado mais palpável para que o aluno consiga fazer uma comparação daquilo que você está dizendo. Nós professores temos problema com isso, porque a gente adora uma palavrinha técnica, mas dependendo do público que você está ministrando a tua aula, você pode confundir mais do que ajudar. Tá? Uma outra técnica para substituir os termos técnicos é você usar metáforas ou então apresentar algum conflito para que eles deem soluções. Eu falo um pouquinho mais sobre essas técnicas lá no meu blog. Eu posso deixar o link aqui para vocês acessarem. Um comportamento contrário ao primeiro que eu disse, da empatia, é o egocentrismo. Então, sempre procure evitar falar de si mesmo. É uma coisa você dar exemplos, mas uma outra coisa é se autopromover. É uma linha bem tênue aí, mas tem que tomar cuidado, porque o bom roteiro, ele vai conduzir o pensamento da audiência para que ele mesmo perceba quais são os pontos fortes da sua aula, sem você precisar ficar aí se colocando no centro das atenções. E um bom termômetro aí para fazer um diferencial é sempre descobrir qual é o interesse do seu público e também sempre se perguntar
em como que esse conceito que você está apresentando na sua aula pode melhorar a vida do seu aluno. E por último, use e abuse de exemplos, porque eles dão credibilidade e traz confiança para o que você está falando. E sem falar que vai facilitar a compreensão da sua mensagem. E ao chegar ao final dessa depuração, a pergunta que não quer calar e que você precisa responder é: o texto está compreensível sem nenhum conteúdo visual? Responda a essa pergunta sobre o seu roteiro. E como a proposta do minicurso é colocar a mão na massa, eu espero que você agora pause esse vídeo, faça o seu roteiro, seja escrevendo com as próprias mãos, redigindo um texto no Word ou no Google Docs, ou desenhando, ou fazendo no formato Dália, não importa. O que interessa no momento é você ter uma noção sobre qual conteúdo você vai fazer a sua apresentação de slides, ok? Para te ajudar, eu vou deixar o endereço do meu blog aqui, porque lá tem um arquivo que você pode baixar para que você possa depurar o seu roteiro. Ele foi feito pensando na produção de um vídeo, mas a ideia da produção de roteiro, tanto para vídeos como a slides, parte da mesma premissa, ok? E a primeira atividade onde você colocará a mão na massa é a proposta que você crie o seu roteiro. Você pode escolher o roteiro que mais se adequa ao seu estilo. Texto direto, storyboard ou Dália. Não importa. O importante é você ter uma noção do conteúdo que você irá produzir. Nesse momento, falarei sobre identidade visual, que são padrões visuais que você estabelece e que servirão de base para a produção de seu conteúdo visual. Na prática, significa escolher fontes, formas gráficas, cores e estilos para que a sua apresentação fique harmônica. Para começar, falarei das cores. Afinal, utilizar a cor certa pode fazer com que as pessoas gostem ou não de seus slides, ou prestem mais atenção em sua mensagem e, consequentemente, elas vão compreender melhor aquilo que você está querendo transmitir. A harmonia das cores é importante porque o nosso cérebro sempre busca o equilíbrio de nossas experiências visuais. E é por causa da procura desse equilíbrio que se faz necessário haver uma ordem lógica nas cores que usamos. Quando o seu esquema de cores não está em harmonia, duas coisas podem acontecer. Primeiro, seu designer pode ficar feio e provavelmente seu público esquecerá a mensagem que você quer passar. E quando seu design é confuso e opressivo, ele faz com que o cérebro das pessoas que o visualizam descartem rapidamente essa informação. Portanto, tome cuidado. Algumas combinações de cores são tão inadequadas que podem realmente machucar os olhos das pessoas. E para garantir essa harmonia das cores, você pode estabelecer uma paleta de cores para sua apresentação. Uma paleta de cores no mundo digital refere-se à gama completa de cores que podem ser exibidas na tela do dispositivo. Existem diversas ferramentas web que você pode utilizar para compor a sua paleta de cores. Vou sugerir a que mais gosto de utilizar, que é a do site Adobe Color. Para criar sua paleta de cores, você deve acessar o site da Adobe. Assim que o site está carregado, você vê logo no centro uma roda de cores para criar as suas combinações. À sua esquerda tem todos os esquemas para criar o seu projeto de forma harmônica. Mas antes de explicar cada um deles, eu vou navegar por alguns recursos que o site oferece. Ao rolar para baixo, os diversos modelos de cores em que você pode criar a sua paleta. É possível também criar uma conta no site. A grande vantagem é que você pode nomear e salvar os esquemas de cores criados. Assim, toda vez que você precisar dessa combinação de cores
ou quer criar uma nova composição a partir de uma das cores das paletas, você entra no site e faz as alterações necessárias. Um outro recurso muito interessante é que você pode extrair a paleta de cores de uma imagem. Imagine que você viu um post e gostou muito das cores utilizadas naquela imagem. Você salva a imagem em seu dispositivo, vem aqui na guia extrair imagem, adiciona o arquivo no site e a ferramenta irá te mostrar todas as cores utilizadas nessa arte. Observe que a ferramenta salva esta paleta com o nome do arquivo que você deu. Você pode alterar e salvar esse esquema para utilizar em outro momento. Agora, vou voltar aos esquemas de cores possíveis de serem criados com esse disco. Basta selecionar um deles clicando na bolinha e ir no disco de cores para compor seu esquema. No disco de cores, basta pressionar um dos círculos e arrastar para uma das cores. Observe que à medida que você arrasta, vai sendo montado um esquema logo abaixo. A dica é escolher uma cor principal, ou seja, comece pela cor que você gosta e observe as combinações em cada um dos esquemas que você selecionou. Então, eu vou deixar aqui no vermelho só para a gente ver as combinações que é feita em cada um dos esquemas. Você pode fazer alteração logo aqui embaixo também da paleta. Você vem, pressiona nesse círculo, nesse controlador, e ele vai alterando de acordo com as cores que você quer. Note que ele já te dá o código aqui embaixo, então é interessante também. Se você não quiser criar uma conta e salvar esses esquemas, depois da paleta criada, o interessante é você anotar esse esquema de cores aqui, para você ter mais tarde. Mas vamos entender cada um desses esquemas. No esquema de cores análogo, as cores se misturam bem uma com as outras. Elas são harmoniosas e agradáveis de se ver. Esse esquema deve ser utilizado quando se quer criar um visual suave e com menos contraste. Quando você escolher o esquema monocromático, você terá 5 cores que compartilham a mesma matiz. Elas produzem um efeito calmante. No esquema de cores tríade, as cores são espaçadas ao redor de 3 pontos equidistantes no disco. Utilize essa regra quando quiser dar um efeito contrastante e quiser passar uma mensagem de ousadia e criatividade. No esquema de cores complementar, são utilizadas cores opostas entre si no disco. Utilize esse esquema quando quiser oferecer um alto contraste em suas produções, pois as cores complementares chamam a atenção quando são utilizadas juntas. A mensagem que você passa quando utiliza esse esquema é de energia. A regra composta é uma mistura de cores analógicas e complementares. Esse esquema apresenta um visual forte, parecido com o esquema complementar. A diferença é que as suas cores são menos vívidas do que o complementar e por isso a sua combinação é bem mais suave. No esquema sombra, são utilizados 5 cores, todas elas compartilhando a mesma matiz e saturação, mas com valores de brilhos bem diferentes. Você deve utilizar esse esquema de cores quando quiser dar um efeito de luz e sombra neutra nos objetos. E a última opção, você personaliza o seu esquema, ou seja, você monta a sua paleta
sem nenhuma das regras anteriores. Esse esquema de cores é indicado apenas para quem tem uma veia artística bem forte e sabe fazer boas combinações. Agora vamos ver algumas dicas para você criar a sua paleta de cores. Você viu na aula passada que é muito fácil criar uma paleta utilizando um site. Aquele não é o único, existem muitos outros. A dica que eu quero deixar, mesmo com a facilidade de encontrar paletas já pré-definidas por esse site, não fique preso a elas. Explore as cores por sua própria conta. Aqui, a imaginação é o limite. Use e abuse de sua criatividade. Para isso, você deve começar sempre com uma cor que você gosta. Qual a sua cor predileta? Porque assim você não enjoa também dessa paleta. Defina qual cor você vai utilizar como padrão e em seguida vá compondo com os esquemas de cores que a gente viu ou utilizando essa ferramenta que eu mostrei na aula passada. Não se esqueça de salvar seus esquemas de cores, porque senão você esquece. Tem muita informação hoje, então salve sempre. Anote no papelzinho quais são as cores RGB ou código hexadecimal. Eu sempre tenho próximo à minha mesa de trabalho, pregado na parede, inclusive, os valores da minha paleta de cores em RGB e em código hexadecimal, porque assim fica fácil para eu fazer a conversão dependendo do programa que eu utilizo. Por exemplo, no programa que eu estou usando para editar as minhas videoaulas, ele não aceita o código hexadecimal, só em RGB. Então, eu fui lá, converti e coloquei num papel na frente, na minha parede. Assim, toda vez que eu preciso, eu olho para esse papel. Então, facilita bastante a minha vida para eu não precisar ficar entrando no site, fazendo a conversão toda hora. E a prática sempre leva à perfeição. Então, quanto mais paleta de cores você fizer e quanto mais você brincar com isso aí, mais você vai ficar expert, mais paletas de cores belíssimas você vai encontrar. Agora que você já criou sua paleta, vamos continuar o assunto sobre identidade visual lá no Google Slides. Mas antes de começar a trabalhar com Google Slides, vou fazer uma breve apresentação sobre a sua interface gráfica. Então, a sua primeira ação, junto comigo, é você abrir a sua conta Google. Espero que você tenha, né? Se não tiver, pare um minutinho, vai lá e faça correndo uma conta Google, porque você só pode acessar os serviços do Google tendo uma conta, né? Então, você estando conectado na sua conta Google, você pode abrir através dessas janelas. Eu falo que essa janela que é a janela maravilhosa, que dá acesso a todos os recursos do Google. Você pode vir aqui em Drive, ou você pode estar dentro do Gmail, enfim. Você pode estar conectado dentro de qualquer serviços Google, e eu brinco que isso aqui é uma janela mágica, porque sempre vai aparecer essa janela do Google Aplicativos, que vai te dar acesso a todos os serviços. Então, você abre o seu Drive, dentro do Drive, e vim aqui em Novo, Apresentações em branco. Ah, mas então eu não estou no Drive. Vamos, por exemplo, como eu disse, você pode abrir o Google Slides a partir de qualquer serviço do Google, tá? O caminho não importa, você define qual é o melhor para você. Mas eu tô aqui só falando que existem diversos caminhos, porque eu não conheço o nível tecnológico de quem está me assistindo, e às vezes, dependendo do nível que a pessoa está, ela pode ficar um pouco perdida, então eu gosto sempre de fazer esse esclarecimento. Caso seja a primeira vez que você está utilizando este aplicativo, eu vou fazer uma apresentação rápida da interface gráfica. Então, quando você está à sua esquerda, logo no canto superior, aqui é o título, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você é colocar o título dessa sua apresentação. E aí, vai depender do tema que você escolheu na hora de criar o seu roteiro. Logo aqui, nós temos a barra de títulos. Embaixo, nós temos a barra de formatação. Ele é bem parecido com o PowerPoint. Então, se você está acostumado a usar o PowerPoint, não vai ter tanta dificuldade. À sua esquerda, você tem os slides.
E aqui uma coisa importante. Você pode clicar aqui nesse ícone para ocultar. E às vezes a gente se perde, fica perdido, cadê a barra de títulos? Então você clica nesse ícone aqui para mostrar ou ocultar os ícones. Isso é importante você saber, porque sem querer, principalmente se você é um usuário iniciante no Google Slides, você pode clicar sem querer e sumir e ficar doido aí procurando, ok? Um elemento que tem um papel secundário, mas não menos importante na construção de sua identidade visual, é o plano de fundo que você utilizará em seus slides. Quanto mais neutro for o fundo escolhido, melhor será o visual de sua apresentação. Por isso, sugiro que evite fundos que chamem mais atenção do que o conteúdo em si. Nesse mini curso, nós vamos utilizar as cores da paleta que você criou. Para isso, você vai abrir o site da Adobe, abrir a biblioteca e vir na sua paleta. Observe que eu tenho várias paletas aqui e o preto e o branco sempre está presentes nas que eu criei, que foi essa e essa. Eu sempre coloco as cores preto e branco nas paletas que eu crio, porque são cores neutras, elas são fáceis de combinar com outras cores e também elas facilitam a leitura. Então você escolhe a cor que você deseja para o fundo, copia o código e volta lá no Google Slides. Aqui dentro do Google Slides, você vai vir em slide, alterar plano de fundo. Dentro do plano de fundo, você vai vir aqui em cor, nessa setinha, logo aqui embaixo tem a opção escrito personalizado. Você vem aqui em mais e você vai copiar o código aqui. Se você deseja deixar o fundo branco, você não vai executar essa ação, ok? E depois que você fez isso, você clica em OK, clica em concluído, ou você pode adicionar o tema também, que é interessante, e clica aqui em concluído. Pronto, o seu fundo está pronto. Depois que você insere o plano de fundo, é hora de começar a produzir os seus slides. Mas atenção, se você escolheu o roteiro do tipo texto direto ou dália, sugiro que pause esse vídeo e distribua o seu roteiro ou os seus tópicos em trechos que representem os seus temas. Cada trecho que você dividiu irá para um slide. Você pode ter 2 ou 3 parágrafos em um único slide ou uma única frase sintetizando uma ideia principal que será feita em um slide. Não existe uma regra rígida. Essa divisão inicial em trechos é apenas uma referência e ela pode mudar enquanto você produz os seus slides, ok? No primeiro slide, você irá inserir o título, mas agora é hora de você decidir a fonte que você irá usar em sua apresentação. O ideal é você escolher uma fonte sem serifa, ou seja, aquela fonte que tem cantos retos. Podemos citar como exemplo de fonte sem serifa a Arial, a Verdana, a Futura, a Universe. Mas para escolher fontes sem serifas dentro do Google Slide, você vai vir aqui dentro da barra de formatação. Observe que essa caixa de texto tem que estar selecionada para que a janela de formatação apareça. Porque, olha, eu clico fora, não aparece a minha barra de formatação. Eu clico sobre a caixa de texto e aí vai aparecer a janela de formatação. Então, eu venho aqui nessa setinha para baixo, clico com o botão esquerdo, vai aparecer logo no submenu mais fontes, você clica nessa opção mais fontes. Aqui na guia mostrar, você vem e escolhe a opção sans serif, que é sem serif.
Olha quantas opções o Google vai te mostrar de belíssimas fontes que você pode utilizar na sua apresentação para sair um pouco do comum, porque as pessoas sempre optam por Arial, Verdana, Tahoma. Então, você vem aqui, na onde eu mostrei, e escolhe uma fonte que é do seu agrado. Eu vou trabalhar nessa minha apresentação com a Monte Serra. Então, eu clico, escolho nessa fonte, venho em OK e pronto, observe que mudou. E aqui eu digito o meu texto dentro da caixa de texto. Uma coisa que você precisa decidir também é a cor da tua fonte. Como eu disse anteriormente, eu sempre gosto de colocar preto e branco em tudo. Mas pessoalmente, eu não gosto do preto em cima do azul. Então, eu gosto do branco porque ele traz um pouco mais de leveza. E aqui, eu sempre coloco o meu nome no primeiro slide. E eu vou, de novo, personalizar de acordo com a minha fonte. Desculpa, de acordo com a minha paleta de cores, que eu quero pôr esse amarelo aqui. Então, eu copio, volto no meu slide e personalizo aqui de novo. Eu vou fazer isso só uma vez, tá, gente? Eu não vou precisar ficar voltando lá no Google Slides. E aqui eu já distribuo a distância. E eu decido também, já no primeiro slide, qual é o tamanho dos meus títulos e qual é o tamanho do meu corpo do texto, tá? O tamanho mínimo para o corpo do texto é 30. Ai, não, eu tenho muito texto, 30 não coube. Então, 24. Evite usar um tamanho para o corpo de texto abaixo de 24 pontos, porque isso vai dificultar a leitura por quem está assistindo a sua apresentação. Como padrão, eu vou deixar aqui, nesse caso dessa apresentação de slides, eu vou colocar 64, eu esqueci de selecionar, eu sempre tenho que selecionar para que eu possa aumentar. Ficou muito grande. Vai ter que ficar 52 mesmo. Tá, defini o tamanho. Agora vamos para o segundo slide. E a partir de agora, tudo depende de sua criatividade, de seu roteiro e do quanto você quer sair do lugar comum. O comum é as pessoas virem no seu roteiro, quando fazem um, copia e cola o texto. E no máximo, insere uma animação, como vou demonstrar agora. Para essa apresentação de slides que estou fazendo nesse mini curso, eu fiz um roteiro do estilo Dália, só com tópicos. Então, o que as pessoas fazem, geralmente, que eu vejo por aí? Elas vêm aqui, copiam o texto, vai lá no slide, para inserir slide, eu venho aqui, ó, inserir novo slide. E aqui, cola o texto e muda a fonte. Muda a cor da fonte. E aqui põe o título. E também, para não dizer que não... Para separar, vem aqui nos marcadores e coloca os bullets. Isso aqui é o comum. E para evitar, né, para colocar tanto texto, muitas pessoas vêm aqui inserir a animação, insere a animação por parágrafo, o que significa que vai aparecer uma frase, por clique. Isso aqui é o comum, é o que geralmente as pessoas fazem em seus slides, ok? Mas, como eu disse,
Se você quer fugir do comum, você vai inserir um novo slide e aqui eu vou aplicar um layout no estilo branco, porque nada impede que eu use e abuse de minha criatividade para usar os slides. Então eu vou mostrar um exemplo aqui de como que poderia ser substituído esse slide aqui por um slide mais conciso. Eu venho aqui em inserir caixa de texto, escrevo a palavra benefícios, vou mudar a fonte. Observe que quando eu clico na opção Monte Serra, o Google vai me dar diversas opções, se eu quero ela média, semi-negrito. Nesse caso aqui, eu quero ela em extra negrito, porque eu quero chamar a atenção dessa fonte. Vou aumentar um pouquinho aqui. Eu vou vir aqui e inserir caixa de texto. Então, aqui eu vou trabalhar com a síntese. Tá dizendo que que um dos benefícios é aumento, envolvimento e interação dos alunos. Então, eu venho aqui, inserir caixa de texto e vou só colocar palavras-chave. E eu vou mudar isso aqui para branco. Depois eu quero colocar outra caixa de texto. Eu não preciso ir lá e voltar e nem ficar mudando a fonte. Eu venho aqui, clico com o direito, Ctrl C, clico sobre a caixa, com o botão direito, copio, clico de novo com o botão direito e colo. Mas a minha fonte tá pequena e eu esqueci de aumentar. Então, eu venho aqui, vou mudar também para Monte Serra, que é o padrão que eu escolhi para esse slide. Eu vou colocar 28. Agora eu vou copiar, colar. Quando eu copiei, oh meu Deus. Quando eu venho aqui em copiar e colar, e eu já formatei uma vez, do jeito que eu queria, a fonte eu não preciso ficar repetindo como eu repeti o segundo. É porque eu me esqueci de fazer essa formatação. Então, segunda benefício aqui, que é a integração de diversas mídias. Então, eu vou olhando o meu texto e vou sintetizando. Uma coisa que tem que ficar bem atento na hora de copiar é aonde que está seu mouse. Porque se meu mouse está aqui no meio e eu colo, vem para dentro. Então, fique bem atento a isso. Eu gosto de deixar o mouse fora e venho e dou Ctrl V, arrasto e digito ou colo a partir do meu roteiro. Aí você que vê o que é melhor para você. Bem, teu olho eu estou vendo que tá torto. Tem um recurso bem interessante aqui que você pode vir aqui em ver guias e mostrar guias. Então você clica com o botão de esquerdo do mouse e arrasta essa guia e aí ela serve como ponto de referência para que você deixe as suas caixas de texto sempre com a mesma simetria. Eu gosto de usar as setas do teclado para eu fazer isso, que é mais preciso do que com o mouse. Se tá te incomodando, é só voltar aqui e tirar a opção de guias. Você pode também
adicionar mais guias, caso você precise, e é só ir arrastando e soltando, tá? Então, vem aqui, eu vou desfazer, que eu não quero essa segunda guia. Eu vou tirar essa guia daqui também, porque eu coloco só quando eu preciso saber com a disposição das caixas, para ver se elas estão na mesma linha, e para eu ver a estética. Depois disso eu tiro. Mas essa palavra ainda ficou pequena. Já falei que eu não gosto do preto em cima desse tom de azul que eu uso, mas é claro que isso é gosto, né? Então, cada um vê. Eu vou vir aqui, seleciono e vou mudar para a cor personalizada que é dentro da minha paleta. E vou aumentar também essa fonte. Dentro da identidade visual, você também pode escolher trabalhar com formas, linhas e outros elementos gráficos. Eu vou procurar uma forma aqui que dê para eu fazer. Eu poderia colocar essa aqui, mas aí eu teria que refazer de novo, não vai dar certo. Eu teria que diminuir cada caixa, eu não quero fazer isso nesse momento. Essa aqui é um pouco parecida com uma chave, que eu poderia fazer uma chave, e aqui eu venho e insiro dentro da minha paleta, que eu não vou voltar lá porque eu já sei de cor qual é o código dela. Não vou voltar lá no site da Adobe. Mas eu tenho que preencher com a cor. Ficou mais ou menos, né? Mas é só para dar um efeito e para você saber que existem as possibilidades de você inserir forma. Para eu colocar aquela caixa de texto que eu gostei anteriormente, eu teria que inseri-la primeiro. E trabalhar com as palavras, com a síntese que eu fiz dos benefícios dos slides dentro da caixa, tá? Só para aí te mostrar que existe essa opção. Para eu mexer em todo, eu pressiono a tecla Shift e vou clicando com o mouse, porque aí eu diminuo tudo e não tenho que ficar fazendo um de cada vez, tá vendo? Ó, ixi. De novo, eu pressiono um, aperto a tecla Shift e vou pressionando um a um. Assim você pode trabalhar com todos ao mesmo tempo. Facilita muito isso, apertar o Shift, tá? Então, eu posso também desenhar um rabisco. Quem gosta de desenhar aí pode se divertir. Mas eu sou péssima para fazer isso, então eu vou optar aqui por trazer essas palavras mais para a direita, inserir uma linha logo abaixo da palavra benefícios. Para eu deixá-la reta, eu aperto Shift. Eu sempre vou com o mouse um pouquinho mais para cá. Eu venho aqui nessa opção na barra de formatação, espessura da linha, para aumentar o ponto. Ainda não está do tamanho que eu quero. Clico sobre ela, venho aqui na cor da linha e mudo para a cor dentro da minha paleta. Conforme eu falei, você vai usando a criatividade e inserindo as formas que você quiser de acordo com o seu roteiro, tá? Aqui não existe uma regra rígida, de novo, né? Você que decide. Mas é claro que é um gosto. Quanto mais você for brincando com essas inserções de linhas e formas, você vai ficando mais expert, vai brincando com isso aí, tá? E um dos recursos que eu mais gosto no Google Slides é a possibilidade que eles nos oferecem de inserir imagens de uma forma bem rápida. Veja como é fácil. Lembrando que esse slide número 2 aqui de benefícios, ele não faz parte de minha apresentação. Foi o exemplo que eu dei lá atrás sobre um tipo de slide que não é o ideal de se utilizar. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou excluí-lo. E aqui eu quero começar a inserir uma imagem para falar sobre as críticas do PowerPoint. Então, veja bem que no meu roteiro que eu fiz de forma de dália, tem todos esses benefícios e eu transformei em palavras-chave. Então, eu vou inserir uma imagem agora. Eu venho aqui, inserir imagem,
E de onde eu quero pegar essa imagem? Eu posso fazer um upload, ou seja, pegar do meu computador essa imagem e inserir aqui. E eu posso fazer uma pesquisa direto na web. Eu clico aqui, coloco uma palavra-chave no campo de pesquisa, aguardo o Google me dar algumas imagens, mas imagine que você não gostou de nenhuma. Você pode também vir aqui no Google e escrever crítica Pixabay, que aí o Google vai te mostrar quais são as imagens que tem em seu banco, desse banco de imagens aqui, que é um banco de imagens gratuitos, onde você encontra belíssimas imagens para apresentar os seus slides. Então, você pode vir aqui e encontrar uma imagem, seleciona sobre ela, seleciona a imagem, clicando sobre ela e vem aqui e inserir. Aguarde um instante, pronto, a imagem está inserida. Se você quer aumentá-la, é só clicar com o botão esquerdo do mouse e colocá-la no slide todo, tá? Uma outra possibilidade é você também já ir direto no Pixabay e você encontrar e procurar lá uma imagem direto ou em qualquer outro lugar, tá? Então, você procura, supondo que você gostou dessa aqui, você clica com o botão direito, copia o endereço da imagem, volta lá no Google Apresentações, vem aqui inserir imagem de novo e escolhe a opção por URL. E assim você coloca Ctrl V ou clica com o botão direito do mouse e clica e escolhe colar. Depois disso, você vem e inserir. Então, são essas opções que você tem aí para inserir as imagens, tá? Porque pode ser que você não goste dos resultados que o Google te mostrou aí na busca. Ok? Então, voltando lá, eu quero escrever alguma coisa, eu venho de novo, inserir caixa de texto, e aí de novo eu venho aqui no estilo que eu usei, eu sempre estou colocando nos títulos em negrito, tamanho 64. Então, meu slide número 1 sobre as críticas estão prontas. Eu vou lá no meu roteiro e vou olhar o que o meu roteiro diz sobre as críticas. Então, eu falei que são essas aqui. Só para facilitar, eu vou copiar nesse slide aqui. Eu vou alterar. Só para eu não precisar ficar voltando lá no meu roteiro no Word, tá, gente? Mas é isso eu que faço, não precisa fazer, não. Porque senão você pode confundir esse roteiro, esse slide aqui com o próximo que eu vou fazer. É só uma estratégia que eu uso. Então, são todas essas críticas que os pesquisadores fazem ao uso de slides na sala de aula. Você pode vir aqui e inserir de novo, e ele dá diversas possibilidades. Uma delas são diagramas, porque a gente precisa lembrar que quando se faz slide, a gente precisa usar e abusar dos recursos visuais que a ferramenta nos oferece. Então, esses diagramas é uma excelente estratégia que você pode adotar para ainda mais fazer a síntese da sua fala. Tá? Então, no slide vai apenas a síntese com as principais ideias. O diagrama é interessante para isso. Então, existem diversas opções de diagrama. No caso, se você estivesse fazendo uma retomada histórica, aí vai depender muito do seu roteiro, você pode colocar essa linha do tempo. Eu gosto bastante, mas no caso aqui ela não se aplica.
E quando você, no caso do meu roteiro, não se aplica. Eu só estou mostrando como exemplo, porque você pode vir aqui aumentar a quantidade de datas, tá? Vamos ver se o máximo são 6. Você pode, inclusive, personalizar a cor e inserir, e aqui você edita a sua linha do tempo. Tá? Fica aí essa sugestão. Eu não vou colocar, porque não combina esse tipo de diagrama para o meu roteiro. Eu vou colocar essa aqui, de relação. Aí eu volto lá no meu roteiro, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou falar de 4 casos, coisas só. Eu escolhi esse aqui, porque eu considero que ele vai combinar mais com o meu roteiro. Então, é muito simples. Eu seleciono em cima do texto, venho no meu roteiro e faço a síntese. E vou formatando aqui. Tá vendo que não coube? Aí eu aumento nas laterais para poder ficar Note todas as palavras numa linha só. Para personalizar o diagrama, você só pode aumentar a quantidade de áreas e a cor não permite que você mude para a cor da tua paleta. Então, a saída aqui é escolher uma cor mais próxima da tonalidade da sua paleta, ok? Eu vou excluir esse slide que eu trouxe para cá do meu roteiro de novo, mas agora a hora que eu olho para esse slide, ficou estranho, né? Aqui tá críticas e esse diagrama aqui solto. Eu tenho 2 opções, eu poderia apagar esse e trazer críticas para cá, mas como eu gostei muito dessa imagem, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa imagem, copiar e trazer para esse slide 4 aqui. Ah, mas ela ficou para cima do diagrama, né? Eu clico com o botão direito do mouse e venho na opção ordenar e eu posso mandar ela para o fundo. Assim, o diagrama por cima. E agora eu copio o título para cá. E como ficou com muita caixa de texto, eu venho aqui, aplicar layout em branco. Posso trazer aqui para baixo também. Então, essa disposição do texto, você pode brincar um pouco para onde você quer levá-lo. Eu gostei daqui. E excluo esse slide que eu não vou usar mais lá. Então, já deu uma outra cara para o slide, juntei o diagrama com a imagem. Um dos grandes trunfos para deixar a sua apresentação de slides mais interativa é a inserção de vídeos, porque eles ajudam a manter a atenção do aluno, facilita a compreensão de assuntos complexos, contribuindo para o debate e a simulação e pode também facilitar uma aproximação entre professor e aluno. Por isso, para você inserir vídeo dentro da apresentação de slides no Google é muito simples também. Você vem em novo slide, clica aqui em inserir vídeo. Você já pode pesquisar diretamente no YouTube o título da apresentação por assunto, né? Seleciona e ele já vai colocar aqui para você a apresentação que você deseja. Ah, mas não está no YouTube. Você pode vir aqui, da mesma forma que a imagem, inserir essa outra URL, ou se você tiver esse vídeo no seu computador, você faz o upload para o seu Google Drive e insere aqui, ok? Simples assim. Tem alguns outros recursos visuais dentro do Google Slides que você pode utilizar ou adaptar de acordo com o seu roteiro. Você pode vir aqui em inserir e colocar um word art. Quem aí é mais velho deve lembrar que isso aqui fez muito sucesso lá na década de 90 e hoje é considerado retrô. E aí aqui no seu painel à direita, você tem algumas opções de mexer aqui na posição,
na sombra. E aqui você pode mudar para a cor que você deseja. Porque se você não personalizar, isso vai ficar muito parecida com um título qualquer, tá? Então fica essa opção. Eu não vou usar porque não vai combinar com o estilo visual que eu estou adotando nessa apresentação, tá? Mas como a proposta é eu te mostrar alguns elementos da identidade visual, eu não podia deixar isso de fora. Eu vou desfazer aqui. Um outro recurso que é muito interessante você utilizar dentro de apresentação de slides é inserir dados. Você pode vir aqui escolher qual é o modelo de gráfico que você quer. Ele vai inserir o gráfico e o que você precisa atentar é o seguinte, que ele insere o gráfico, mas você precisa clicar nesse link aqui e abrir o documento original. Quando você clicou em abrir o documento original, ele vai vir abrir o Google Planilhas e você vai editar os dados aqui, tá? Então, no meu roteiro não tem, mas supondo que você fosse fazer um roteiro com quantidade de alunos aí, roteiro. Então, você edita aqui na planilha e agora vamos voltar lá no gráfico. Você vem aqui em atualizar e ele atualiza automaticamente. E aqui não mexeu no título. Não sei porque que ele não está deixando eu editar. O que eu posso fazer? Eu venho aqui em cortar e corto o meu gráfico, já que ele não deixou eu atualizar. Eu criei aqui uma estratégia e venho, insiro uma caixa de texto e inseriria aqui o nome da minha imagem, tá? Mas isso são opções se combinar com o seu roteiro. No meu caso aqui, no meu roteiro não tem dados, então eu vou tirar esse gráfico. Vou inserir uma imagem aqui só para mostrar uma outra possibilidade também, que você pode formatar as imagens e trazer um outro estilo. Então, imagina que você quer transformar essa imagem aqui numa outra forma. Então, você clica aqui nesse ícone de cortar, que eu mostrei anteriormente, você poderia cortar, mas você poderia transformar essa imagem aqui num círculo, por exemplo. Ah, não quero um círculo, eu quero pegar essa imagem e transformar nessa opção aqui. Então, essas são opções de transformar imagens em formas que dão um efeito visual interessante nas suas apresentações. Outro recurso que faz parte da identidade visual é a utilização de ícones. E dentro do Google Slides, você tem uma opção para usar ícones de uma forma rápida, sem precisar sair dentro dele. Vamos lá? Vem aqui em complementos, escolhe a opção instalar complementos e tem diversos. E eu gosto muito de usar esse site aqui, que é o Flatcom, que é um site que tem diversos ícones gratuitos. Você clica em continuar, você escolhe a conta que você quer autorizar, mas tem um problema. Ao você instalar esse complemento, você precisa permitir que ele gerencie suas apresentações, os seus documentos, ele crie, edite, exclui suas planilhas, ou seja, quando você instala esse complemento do Flatcom, você está dando alguns poderes para esse site gerenciar o seu Google Drive. Então, eu não recomendo, eu não vou usar o Flatcom, vincular ele ao meu Google Drive. Então, eu volto lá nos complementos, vamos ver se tem algum outro que não faz isso. Vamos ver qual é a política de uso desse aqui. Esse aqui, ele só vai gerenciar os arquivos de apresentações de slides, menos mal, né? Eu não vou dar acesso a todos os outros arquivos. Então, esse aqui eu vou instalar. Clico em concluído. Então, é esse aqui, ó, Insert Icon for Slides. Para eu usar, eu venho aqui em complementos, inserir ícones de slides,
a opção abrir slide sidebar. Vai aparecer uma janela na sua lateral direita. Eu não vou ficar procurando muito não, e eu vou eu vou inserir esse, tá? Que são essas setas aqui. E eu vou fazer uma síntese de algumas precauções. Então, eu vou lá no meu roteiro de novo, que são bastantes, e faço uma seleção. E dessa vez, eu vou inserir frases. Então, eu vou copiar aqui. Para isso, eu vou aplicar um layout de texto. Eu arrasto a minha caixa de texto para cá, colo, mudo a fonte. Eu vou copiar tudo, porque aí depois eu seleciono tudo. E aqui eu diminuo. Vou fazer o próximo. Preciso nem inserir o próximo, para eu não ter que ficar mexendo na configuração toda hora. Eu Ctrl C, Ctrl V, copio o mesmo ícone. Volto lá no meu roteiro, copio. Depois que eu inseri tudo, eu copio, eu formato a fonte. Então, observe que uma das precauções é que um slide deve ter no máximo 10 palavras. E esse meu slide aqui já tem muitas palavras. Então, o que eu posso fazer é venho aqui, duplico esse slide 2 vezes e tiro a informação que está demais. Então, esse que é o segredo de fazer um slide com poucas palavras. Você faz o slide todo com a sua ideia completa e depois você distribui a mesma informação em slide. Então, eu vou apresentar aqui em tela cheia, só para vocês verem como ficaria. Eu estou falando sobre as precauções, falo sobre esse conceito, em seguida eu vou para o próximo. Terminei de falar, eu vou para o próximo. Então, eu vou organizando as minhas ideias numa sequência lógica, mas os alunos vão vendo os textos paulatinamente. Olha, falei, venho para o próximo, depois eu venho para o próximo. É bem diferente de usar essa estratégia do que jogar tudo no slide só. Então, vocês observam o que eu fiz. Eu criei o slide inteiro com todas as informações que eu queria que estivesse dentro dele e só depois eu distribuí essas mesmas informações em diversos slides. Então, essa é uma estratégia que você precisa adotar para que seu slide adote a máxima. Menos é mais. Então, você precisa sempre se preocupar com a síntese, ok? Um bom slide tem sempre uma síntese das principais ideias que você quer falar. Então, não precisa inserir todo o texto dentro do seu slide. Ai, mas eu estou um pouco inseguro, é a minha primeira apresentação de um artigo, por exemplo, né? As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, em falar. O que você pode fazer? Tá vendo aqui embaixo? Você pode colocar todas as suas anotações, ou seja, toda a sua fala aqui embaixo, para que você saiba o que você vai falar. Por exemplo, aqui, olha o tanto de apresentação, de precauções que eu resumi em 3, porque até mesmo por conta do tempo não daria para falar de tudo. Mas supondo que nesse slide aqui, eu gostaria de falar isso aqui. Eu copio e colo aqui. Durante a sua apresentação, você pode clicar na guia As Anotações para ver o que você anotou e se esqueceu de falar. Eu precisei voltar na minha anotação. Eu posso voltar aqui, dar uma olhada. Não é o ideal, principalmente se você estiver apresentando artigo, mas se é uma aula, nada impede que você volte aqui
e dê uma olhadinha nas anotações que você colocou para que você não se esqueça se for alguma coisa importante. Então, você não precisa, observe que você não saiu da apresentação de slides. Você veio aqui, abriu a anotação, deu uma olhadinha, aí você já fecha rapidamente, continua falando o que você precisa. Uma outra, e o que eu gosto muito na hora de apresentar, você vai clicar aqui no canto superior direito, vai vir para apresentar. E um dos recursos que eu mais gosto e que traz interatividade para a apresentação de slides é a opção dos alunos interagirem em tempo real com seus slides. Para isso, você vem aqui em perguntas e respostas e clique em iniciar nova sessão. Olha o que vai aparecer na tela dos alunos. Se você não quiser compartilhar os seus slides, você pode compartilhar esse endereço aqui. Quando os alunos acessarem o endereço, vai aparecer o título dos slides e eles vão fazendo uma pergunta. Eles podem até fazer uma pergunta anônima. Vou simular aqui uma pergunta, enviar. Apareceu aqui para mim uma pergunta de um usuário anônimo. Eu posso vir aqui, clicar em apresentar e vai aparecer a pergunta que o aluno fez durante a aula. E assim eu consigo ir discutindo com eles e sabendo em tempo real quais são as dúvidas dos alunos. Eu acho que é bem interessante esse recurso e vale a pena fazer. Você tem a opção também de usar apontador e ir apontando para onde você quer, mas esse apontador aqui, ele traz um pouco de distração no meu ponto de vista, tá? Você pode também inserir legendas. Para isso, você precisa permitir que o Google Docs acesse o seu microfone. Só que essa legenda vai estar em inglês, então eu vou desativar aqui, só fiz para vocês verem, eu vou desativar também esse apontador. E aqui, se você vê em dicas, ele te dá algumas teclas de atalho para você utilizar durante a sua apresentação. E você pode ir passando os slides com o mouse, como eu estou fazendo, ou por aqui, ou até mesmo se você quer voltar lá no início, em vez de passar de um em um, você clica nessa seta aqui e volta para o primeiro slide. Bem, e para responder a pergunta, título desse mini curso, se o slides é um vilão ou um herói, eu vou trazer um áudio como um contraponto em tudo que eu falei durante as aulas, porque como na parte em que eu falei dos benefícios das precauções, eu me preocupei mais em mostrar como é que funciona o Google Slides. Mas para finalizar e responder essa pergunta, eu gostaria que você ouvisse esse áudio. Para isso, e é um recurso interessante porque às vezes a gente vem trazendo diversos estímulos visuais durante a apresentação e para quebrar um pouco, você pode vir e inserir o áudio aqui na sua apresentação e pedir para os alunos escutarem. Mas observe que para que você possa inserir na apresentação, é preciso que o slide esteja inserido no seu Drive. Olá, professor e professora. Você discutiu com seus pares no início desse curso sobre os benefícios, as precauções e as críticas sobre o uso de slides na prática educativa. Como profissionais da área da educação, nossa maior preocupação é utilizar um recurso de forma eficiente para que os alunos aprendam mais e melhor, não é mesmo? Nas pesquisas científicas realizadas a respeito das contribuições que os slides trazem para a aprendizagem, não existe um consenso. Enquanto alguns pesquisadores alegam que ao utilizar slides, os professores atingem diversos estilos de aprendizagem, defendendo que os seres humanos são capazes de processar a informação visual muito mais rapidamente do que a informação auditiva, outros alegam que o excesso de slides podem sobrecarregar a capacidade de processamento de informação dos alunos.
Para entender melhor essa questão de sobrecarregar o cérebro, vou fazer uma metáfora. Imagine o cérebro dos estudantes como uma caixa. Conforme você, professor, começa a jogar pedras nessa caixa, ela fica mais e mais pesada. E assim, é mais difícil para o estudante aguentá-la e mantê-la organizada. A carga cognitiva descreve a capacidade da memória de nosso cérebro em suportar e processar partes da informação. Todos temos uma limitação de memória. Então, quando temos que lidar com informações de mais de uma maneira, a carga fica mais pesada e mais difícil de ser processada. Diante dessa falta de consenso entre os pesquisadores, o profissional da educação deve analisar sua própria realidade, refletir sobre como os slides podem ou não contribuir para o rendimento de seus alunos e, o mais importante, utilizar de técnicas da área de comunicação e marketing para aprimorar o seu fazer pedagógico. E para concluir, quero oferecer algumas dicas para que você continue a construir slides incríveis e assim contribuir para que a sua mensagem seja transmitida de forma eficiente. Com essas dicas, eu retomo algumas orientações dadas durante a aula e também falo sobre algumas outras questões importantes que devem ser levadas em conta na hora de produzir os seus slides. Não tenho a intenção de oferecer a você uma receita de bolo, pois cada apresentação de slides é única. Entretanto, existem algumas orientações que podem assegurar que seus slides sejam um sucesso. E a primeira dica que eu quero dar é que assim que definir o tema de sua apresentação, você deve criar um roteiro. Este roteiro vai te ajudar a dar coesão aos seus slides, impedindo que ela fique parecendo uma colcha de retalhos. A técnica que eu uso é o brainstorming. Coloco em palavras-chave todo o meu conhecimento a respeito do tema em um rascunho e depois desenvolvo um texto no Word. Depois de ter criado o texto no Word, você deve separá-lo em trechos. Essas partes selecionadas podem ser representados em um único slide ou quebrados em textos menores, representando-os em diversos slides. Você pode ter 2 ou 3 parágrafos sendo ditos enquanto um mesmo slide é exibido, ou ter uma única frase para um slide. Não existe aqui uma camisa de força. Você é que vai dar o tom de seu roteiro. E é claro que essa separação inicial pode mudar quando você começar a confeccionar os slides. Reveja a distribuição de seu roteiro e analise se seu público irá compreender claramente o que você deseja comunicar. Confira se suas informações têm começo, meio e fim. E principalmente se os conceitos que você irá abordar estão transmitindo uma mensagem coerente. Por exemplo, não mostre um slide que traga uma informação que só será explicada mais adiante. É provável que quando o slide chegar, ninguém mais irá se lembrar do que ela diz. Se alguma informação não for essencial para o contexto da sua apresentação, deixe-a fora. Slides poluídos ou com excesso de detalhes distrai o seu público e tira o foco do que realmente é importante. Aqui está uma outra coisa a se ter em mente. A sua apresentação precisa ser feita levando em conta o seu público. Quanto mais segurança você estiver, menos texto irá para a tela. O auge da segurança do apresentador permite o uso de slides criados exclusivamente com imagens ou mesmo com imagens e palavras-chave
que expressem alguns conceitos. Vale repetir: muita informação no lugar de ajudar atrapalha. É preciso que os slides sejam concisos e compostos de imagens, palavras-chave ou frases curtas. Por isso, opte por colocar apenas uma ideia em um slide, porque um slide com muito conteúdo aumenta a chance das pessoas se distraírem e se desligar completamente de sua apresentação. Além disso, aumenta a chance de assimilação e retenção da mensagem por parte de sua audiência, sejam elas jovens ou adultos, já que seu público poderá associar a ideia-chave de seu slide ao seu discurso. Portanto, ao pensar na criação de slide, faça a si mesmo a seguinte pergunta: qual é a mensagem principal que quero transmitir nesse slide? O que vou valorizar nessa mensagem? Explore o acervo de templates do Canva para encontrar inspirações e defina por onde você irá começar o seu processo criativo. Quando você tiver definido o visual que você quer dar ao seu design, inicie a produção de seus slides. Quando for criar um slide, lembre-se que ele deverá ser relevante e ajudar a despertar a atenção, o interesse, a identificação e a empatia do público. Com palavras-chave, imagens, formas e outros elementos, ele deve transmitir uma mensagem única. Cada slide deve ser pensado individualmente e, em sua produção, você pode lançar mão de diversas combinações, como, por exemplo, textos, imagens e textos, gráfico e texto, gráfico, texto e imagem, tabela, tabela e textos. Lembre-se também que a relação entre quantidade de slides e o tempo de apresentação depende da quantidade de mensagem visual que você quer passar e do ritmo que pretende dar a essas mudanças visuais. Há pessoas que se sentem mais à vontade ficando um tempo maior em um mesmo slide. Existem pessoas que preferem mudanças mais rápidas e frequentes, com apoio constante das imagens e palavras-chave. Encontre o seu ritmo e estilo visual que pretende dar à sua apresentação na hora de produzir os seus slides. O grande segredo para produzir slides é se lembrar que as imagens são mais importantes que as palavras. Mas muito cuidado, porque as imagens precisam ser legíveis, ou seja, cuidado na hora de mencionar essas imagens. Um outro detalhe é que gráficos poluídos ou muito pequenos ou muito grande, isso vai depender da informação que você está apresentando, pode ser tão inútil quanto um parágrafo enorme e vai cansar e distrair o seu público. Quando você está assistindo a uma aula ou palestra, seu olhar dirige-se a cada slide para decifrá-lo. Com isso em mente, crie mensagens claras e de rápido atendimento. O ideal é que os seus slides possam ser entendidos em 5 segundos, de maneira que as pessoas identifiquem neles a mensagem principal sem se desconectar de sua fala. E uma coisa é certa: cuidado com excesso de animações, cores e efeitos. Esse excesso pode ser visto como informações desnecessárias que brigam pela atenção do seu público. Sempre analise se seu slide está com esses ruídos e evite com isso irritar o seu público. Uma coisa que eu sempre faço para analisar os meus slides é colocar em tela cheia, pois ele vai me dar uma noção de como realmente as pessoas irão enxergar. Ao escolher suas imagens, lembre-se que elas não estão transmitindo apenas conteúdo, mas também emoções. Cada imagem desperta diferentes sensações nas pessoas e assim pode modificar o estado de espírito de quem está visualizando seus slides. E não fique preso
apenas as fotos na confecção de seus slides. Valorize sua mensagem com imagens vetoriais, ícones, montagens, adesivos. Uma outra dica muito importante: ao distribuir os elementos no slide, fique atento à estética. O cérebro humano sempre busca padrões e alinhamentos, e por isso é interessante distribuir os elementos de forma alinhada. Sua apresentação pode estar impecável, com toda a informação corretamente organizada, coesa e leve, mas um único escorregão com a língua portuguesa pode destruir a sua apresentação. Revise, revise e revise de novo. Se deseja incluir uma animação em seus slides, verifique se ela está condizente com seu discurso. As transições de slides requerem sincronismo entre o seu discurso e a exibição na tela. Pode acontecer de você perder o seu raciocínio por conta disso. Eu prefiro não usar. Em qualquer caso, deixo alguns critérios para você escolher animações. Portanto, uma boa animação cria suspense, conduz o pensamento do público a determinada direção, revela uma narrativa visual única e, o mais importante, surpreende. Uma outra coisa que eu quero dizer, que os famosos bullet points ou marcadores devem ser utilizados com muita moderação, pois eles podem ser mal vistos e destruir os seus slides. Veja algumas situações onde você pode utilizar: na exibição da agenda, ou seja, quando irá expor o que será visto durante a aula ou palestra. Você também pode utilizar para relacionar funções ou exibir características de algo, para fazer síntese sobre assuntos que já abordou ou para rever etapas de um processo. Saiba que você pode também utilizar alguns slides coringa. O primeiro deles é o slide da tela de descanso. Essa tela é exibida antes do evento começar, no momento em que seu público entra no espaço onde você vai fazer a sua apresentação. E a tela de descanso pode prestar um importante papel revelando antecipadamente qual é a mensagem principal de sua palestra ou aula. Em alguns eventos, pode acontecer da tela de espera ficar exposta por muito tempo. E se isso acontecer, ela pode se tornar uma aliada na transmissão e na retenção de sua mensagem por parte do público. A tela de abertura é o primeiro slide que sua apresentação deve ter. Nele pode conter o tema da apresentação, um subtítulo com no máximo 2 linhas, com informações adicionais, seu nome e cargo. E por último, você pode terminar a sua apresentação com um slide de fechamento. Muitas pessoas colocam muito obrigado, mas você pode aproveitar esse slide para apresentar como forma de reforço seu nome e as informações de contato. É muito simpático e esperado por parte de sua audiência que você coloque seu e-mail e telefone comercial. Não se esqueça que o que você vê na tela do computador quase sempre é diferente do que é mostrado numa apresentação em sala escura, com os projetores existentes por aí. Evite utilizar fontes com excesso de detalhes. E é claro que você deve lembrar que não deve misturar fontes distintas em uma mesma apresentação. A regra aqui é o máximo 2 tipos de fontes diferentes na mesma apresentação. Outro detalhe importante: o que aparece muito bonito, como um laranja, por exemplo, na tela de seu notebook, ao ser exibido na tela de projeção, pode aparecer um outro tom e confundir o seu público em vez de destacar.
Opte sempre por cores que apresentem bom contraste com a cor usada no fundo. Se possível, faça um teste de cores antes, na sala onde irá apresentar os seus slides. E por último, não seja um leitor de seus slides. Seu público não é analfabeto, não é mesmo? Por isso, evite a todo custo ler o que consta nos slides. Sua fala, realizada sem ler seus slides, atesta o seu domínio do assunto e irá ajudar a passar confiança e credibilidade na sua audiência. Agradeço sua atenção e caso tenha ficado alguma dúvida ou queira me acompanhar nas redes sociais para continuar aprendendo sobre produção de conteúdo digital e outros assuntos relacionados à construção de competências digitais, deixo aqui o meu contato das redes sociais, o meu e-mail, para que você possa falar comigo. Um abraço e até a próxima!